A integração foi a linha central do 26º encontro do Foro de São Paulo, realizado em Brasília, que teve discurso do presidente Lula na abertura, contando como ele e Fidel Castro decidiram fundar o movimento. Os participantes expressaram solidariedade a Cuba, Venezuela e Nicarágua, países sistematicamente agredidos e bloqueados pelo imperialismo norte-americano. A delegação sandinista trouxe a denúncia de que os Estados Unidos jamais indenizaram Nicarágua por anos de ataques e agressões, conforme fora condenado pela Corte Internacional de Justiça em 1987. A Venezuela trouxe a experiência da Universidade Internacional das Comunicações com uma comunicação integrativa, proposta do foro anterior, hoje uma realidade. Mas foram as propostas de integração no campo econômico, comercial e energético que tiveram mais amplo destaque, inclusive trazer de volta a institucionalidade da UNASUR, do Tratado dos Países da Bacia Amazônica, bem como o Conselho Sul-Americano de Defesa. Lembrando Perón, que nos dizia: o século XXI nos encontrará unidos ou escravizados. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria, satisfação e responsabilidade estarmos aqui outra vez para discutir o Brasil, suas misteriosas implicações na sua política internacional e, fundamentalmente, hoje o tema da integração, porque tivemos, na semana que passou, a realização do 26º Foro de São Paulo, onde o tema da integração foi bastante discutido, fortemente debatido, sempre mencionado, mas é preciso ter propostas muito claras, é por isso que convidamos o economista e pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Dr. Pedro da Silva Barros, que foi diretor econômico da Unasur, e que apresentou, em pelo menos 2 painéis, uma visão muito clara de medidas, iniciativas, projetos, propostas muito claras. E é por isso que eu dou as boas-vindas aqui, doutor Pedro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Beto Almeida. É uma satisfação conversar contigo e todos que nos acompanham por Telesur. Pedro, uma coisa que sempre ocorre nesses fóruns é que às vezes há muito justificadamente, discursos apaixonados, exaltados, que não perdem a razão de ser. Mas quando se trata da questão da integração latino-americana e do Caribe, aí é preciso avançar em propostas muito claras, até para que se eduque uma nova geração de governantes, de técnicos, de ativistas políticos, acerca das possibilidades e das dificuldades. Qual é o ponto de partida que lhe chamou mais atenção na sua participação na reunião do Foro de São Paulo sobre o tema integração? Não, a integração regional está no centro da agenda, né? Isso é um ponto importante e relevante. Como sabemos, o Foro de São Paulo é um espaço de articulação, de reunião de partidos progressistas e de esquerda da América Latina e do Caribe. E mais do que as discussões partidárias, enfim, nesse momento nós tivemos a integração regional no centro da agenda, o que eu considero bastante positivo. A integração regional é um objetivo antigo, está presente em documentos do século XIX, nos discursos e nas ações, né, não só nos discursos, mas e nas ações de Simão Bolívar, entre outros, mas para o Brasil é algo relativamente novo, e o Brasil conhece pouco os países vizinhos. Então, a realização pela 4ª vez desse fórum político no Brasil
e tendo desta vez a integração como centro da agenda, foi bastante satisfatório. Mas a integração não apenas como um desejo ou uma intenção política ideal, uma intenção política no longo prazo, uma intenção política idealista, no sentido mais amplo do termo. O que se discutiu lá, e a minha participação teve esse objetivo fundamental, foi tratar de questões mais concretas, que são desafios atuais. São desafios atuais para os governos de esquerda e progressistas que estão no poder em alguns países da região, mas são desafios para o conjunto da região, independentemente da orientação política. Esse é um aspecto importante. Então, uma integração que participe em todos os países, uma integração que participem todos os governos, uma integração que inclua o conjunto da América Latina e Caribe em um mundo muito mais complexo do que era em 1990, quando se reuniu pela primeira vez esse fórum político, ou em 2000, quando pela primeira vez os presidentes da América do Sul se reuniram também em Brasília, todos eles, ou em 2008, quando todos os presidentes da América Latina e Caribe se reuniram pela primeira vez na Bahia, também aqui no Brasil. Agora a situação é mais complexa, o mundo tem uma tensão mais claro entre potências emergentes, como a China, e potências tradicionais, como os Estados Unidos, a Europa, fundamentalmente, entre OTAN e Rússia, entre China e Estados Unidos, os dois polos mais claros de poder, e se faz mais importante ainda a integração regional. E a agenda de integração regional deve incluir propostas e ações concretas em infraestrutura, em energia, em identidade monetária, entre outros. Perfeito. Eu estive lá no Fórum de São Paulo, percebi pelas suas explicações que avançou em exemplos concretos, inclusive apontando necessidade de obras de infraestrutura, ou seja, encaminhamentos muito concretos que foram feitos pela sua participação, mas a presença do presidente Lula também confere uma importância, um sentido de urgência, porque o discurso que o presidente Lula tem feito nos fóruns internacionais aponta exatamente para essas questões, chama atenção reiteradamente para a necessidade de uma soberania monetária, digamos assim, que permitiria viabilizar uma série de medidas integrativas de verdade. Quais aquelas que poderiam ser, digamos, implementadas no atual estágio, mesmo com as contradições de que há governos mais à esquerda, mas também há governos que, apesar de serem mais conservadores, também precisam da integração? Sim, o presidente Lula, ele fez um esforço muito grande há um mês, no dia 30 de maio, de reunir todos os presidentes da América do Sul aqui em Brasília. Não foi um esforço menor. Estavam presentes à mesma mesa o presidente da Venezuela e o presidente do Uruguai, que nunca haviam estado, o presidente da Venezuela e o presidente do Paraguai, o presidente do Equador, que não vinha conversando com o presidente da Argentina, os dois estavam à mesma mesa. O governo da Colômbia e do Peru também, que não vinham conversando, estavam à mesma mesa, e foi possível se chegar a um consenso de Brasília, com 9 parágrafos indicando algumas questões para se trabalhar em conjunto. Naquela ocasião, o presidente Lula propôs 10 pontos para discussão, 10 pontos específicos para o debate entre todos os presidentes, priorizando temas econômicos. Então, estava, por exemplo, colocar a poupança da região a serviço da integração. A América Latina e a América do Sul, em particular, os países andinos também, têm alguns instrumentos de financiamento próprios, como é o caso
da CAF, por exemplo, a antiga Corporação Andina de Fomento, atual Banco de Desenvolvimento da América Latina, ou FONPLATA, que é um fundo para o desenvolvimento da Bacia do Prata. E o Brasil tem um instrumento importantíssimo que é o BNDES. Mas colocar a poupança que estão nesses bancos a serviço da integração de fato profunda com projetos estruturantes nem sempre ocorreu. E o presidente Lula fez esse chamado. Esse é um primeiro ponto importante. Depois, fortalecer a identidade monetária. Nós, inclusive com sistemas de pagamento mais completos, utilizando moeda local, caminhando para uma moeda comum. Não se trata de uma moeda única na proposta do presidente Lula, uma moeda comum para compensação do comércio intrarregional. Porque vários países, isso em diferentes momentos históricos, mas agora isso ocorre também, países da região têm dificuldade em acessar divisas em moeda do comércio internacional principal, que é o dólar. Perfeito, perfeito. E não é admissível, na visão do presidente Lula, que depois de décadas e décadas de Bretton Woods, né, da Organização do Sistema Financeiro Internacional, no imediato pós-guerra, o mundo siga com uma única alternativa monetária, que seria o dólar. Então, o Brasil tem procurado reequilibrar o balanço de poder, diminuindo a dependência de uma única moeda e buscando alternativas em pagamento em moeda local com alguns de seus principais sócios econômicos. Por um erro estrondoso, forte, de política externa, o Brasil abandonou em 2019, no início do governo Bolsonaro, ali no momento que o Brasil estava se auto-isolando da região, saiu unilateralmente do CCR e foi um grande prejudicado. A integração regional perdeu bastante com essa medida do Brasil, que considerou, na justificativa formal, que aquele instrumento era anacrônico, né? De outro momento histórico. Porém, o comércio intrarregional é fundamental para o conjunto dos países da região. Ainda que ele tenha uma parcela menor no conjunto do comércio exterior dos países da América Latina e Caribe, da América do Sul em particular, o comércio intrarregional é muito mais acessível às pequenas e médias empresas. O comércio intrarregional, ele é um primeiro passo de internacionalização. E o comércio intrarregional, ele é muito mais intensivo em produtos que têm tecnologia. Os produtos que têm alta e média alta intensidade tecnológica circulam principalmente dentro da região. Seria muito difícil também, né, um outro aspecto, uma empresa nova de tecnologia, de serviço, uma startup, se internacionalizar para os Estados Unidos ou para a China como um primeiro passo de busca por novos mercados. O primeiro passo é na região. E ter instrumentos monetários e sistemas de pagamentos comuns ajudam muito o comércio intrarregional. É o que acontece em outros espaços, como a Europa, ainda que a Europa caminhou para uma moeda única, uma moeda, o euro. O que o presidente Lula propõe não é uma moeda única, uma moeda para todos os países. É um sistema de pagamento conjunto que seja compensado entre todos os países como um dos instrumentos, de vários, para fortalecer o comércio intrarregional, que é muito importante para o conjunto da região. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos perguntar ao doutor Pedro Silva Barros sobre como até mesmo governos que podem ser considerados ou são de fato conservadores têm necessidade de utilizarem-se mecanismos dessa natureza, porque não encontram outra saída para dar vazão às suas necessidades de comércio, de integração. Faremos aqui uma pequena pausa, voltamos já já com Latitude Brasil.
Na Atitude Brasil, hoje está conversando com o doutor Pedro Silva Barros, ex-diretor econômico de Unasur, pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, órgão governamental brasileiro que tem uma trajetória muito importante na formulação de políticas econômicas estratégicas. Nós estamos falando acerca de uma pauta muito importante durante a reunião do último Foro de São Paulo, realizado aqui em Brasília, onde o Dr. Pedro Silva Barros teve uma participação bastante destacada, porque apresentou uma agenda de medidas concretas que, mais além dos discursos favoráveis à integração, aponta os caminhos. E aí vai a pergunta, porque nós temos uma América Latina e um Caribe bastante heterogêneo em termos de medidas, há avanços, há retrocessos na constituição dos países, na natureza dos governos, mas até mesmo governos que podem ser considerados mais conservadores precisam encontrar saídas, e a integração é uma resposta que, pela sua apresentação inicial, atende a todos. É preciso que todos sejam incluídos nessa agenda da integração. Explique um pouco mais, doutor Pedro. Sim, há aspectos que são fundamentais para os países em um mundo mais complexo, em um período que a região, América Latina e Caribe e América do Sul, em particular, se fragmentou e se polarizou do ponto de vista político, tanto entre os países como dentro dos países, e se desintegrou econômico e comercialmente, ou seja, fragmentação política com desintegração econômica. O custo foi grande para todos os países. Ninguém ganhou nesses últimos 10 anos de desintegração. Agora, a agenda liderada pelo presidente Lula, e espera contar com a participação de todos os países da região, e tem feito um esforço enorme para isso, um esforço de convocação e de buscar consensos, é de recuperar a integração com os 12 países em agendas que são muito acima das disputas ideológicas de curto prazo. São disputas, por exemplo, ou são agendas, por exemplo, de integração física e digital. Recuperar a integração física e digital, a governança sobre a integração física e digital, facilitando o acesso entre os países da região e, por exemplo, no caso do Brasil, o acesso aos portos do Caribe, o acesso aos portos do Pacífico, diversificando as alternativas econômicas e facilitando o comércio dentro da própria região, diminuindo a dependência de fora da região para produtos que existem na região e não são comercializados adequadamente dentro da região. Por exemplo, fertilizantes. Né? Então, recuperar e fortalecer uma agenda de infraestrutura física e digital que priorize alguns projetos de maior impacto, principalmente nas regiões de fronteira, dando especial atenção aos projetos multimodais que articulem hidrovias, ferrovias, estradas, portos e aeroportos, vão dar tanto mais competitividade para as exportações de produtos tradicionais nossos, como agregar valor e aumentar a competitividade dos nossos produtos industrializados e fortalecer o comércio intrarregional. Então, reconstruir o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento com a participação dos 12 países. Perfeito. Um outro aspecto importante, que não é estritamente econômico, é recuperar o Conselho de Defesa Sul-Americano, que existiu entre 2008 e 2017. Por que um Conselho Sul-Americano de Defesa? Dar mais confiança entre os diferentes países, entre as estruturas de defesa, mais transparência, treinamento comum, compartilhamento de doutrina
para evitar que a América do Sul, num mundo de tensões globais, se torne palco de disputas extra-regionais, que seria o pior cenário. Então, aumentar a cooperação em defesa, aumentar e reconstruir a cooperação em saúde também. A região sofreu muito na Covid, sofreu mais que outras regiões, também por não contar com instrumentos que existiam e foram desconstruídos nos últimos poucos anos. A agenda amazônica também não é de descolamento da agenda mundial. Tanto que, nessa primeira reunião em Belém, em agosto próximo, daqui a um mês, o presidente Lula convidará o presidente da França, considerando a Guiana Francesa, os presidentes, né, dos 2 Congos africanos, que são o coração da principal floresta tropical africana, e o presidente da Indonésia, que tem a principal floresta tropical do Oriente. Eles estarão em Brasília num primeiro inédito e promissor esforço de cooperação entre regiões do mundo que detêm as principais florestas tropicais, entendendo que o desafio climático não é específico da região. Porém, o desafio climático pressupõe-se que o desafio climático, para ser eficiente e adequado, ter um formato de governança adequado, deve respeitar a soberania ambiental dos países que têm o território onde se encontram essas florestas e outros espaços climáticos e geográficos. Agora, para esse elenco de medidas e de propostas integracionistas avançar de fato, uma questão primária é o fortalecimento dos bancos públicos. Isso está na Carta Consenso de Brasília, não é isso? É altamente integracionista. Sim, é colocar os bancos públicos e os bancos multilaterais, né? Nesse caso, os que envolvem alguns países, incluindo o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, a serviço do desenvolvimento e da integração. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social, com o recorte integracionista que tanto nos faz falta. O presidente Lula fez sua primeira viagem à Argentina do seu mandato para participar da CELAC, depois esteve com os principais polos de poder, esteve em Washington, esteve em Pequim, esteve em várias capitais europeias e agora recebeu os presidentes da América do Sul no fim de agosto e receberá os presidentes amazônicos no fim de maio, recebeu os presidentes da América do Sul, os outros 11 vizinhos, e receberá os presidentes amazônicos em agosto. Qual é a formulação por trás disso? Uma política autônoma de não alinhamento com os principais polos de poder, mas mantendo uma agenda positiva com cada um dos 3 principais polos de poder e reforçando e priorizando a integração regional. A integração regional com todos os países, não excluindo nenhum deles por questões ideológicas ou por questões menores de disputa de curto prazo. Então, são objetivos de longo prazo, objetivos que garantirão a manutenção da América do Sul como uma zona de paz e ajudando a reequilibrar os grandes polos de poder mundial, sendo a América Latina e o Caribe um desses polos. Ok. Queria agradecer muito a participação aqui no Latitude Brasil, Dr. Pedro Silva Barros, pesquisador do IPEA no Brasil, ex-diretor econômico da Unasur, e vamos acompanhar essa agenda que avance logo, a agenda da integração, inclusive a volta dos instrumentos institucionais como a Unasur, que está prometendo, gera esperança esse discurso da volta da Unasur. Muito obrigado, doutor Pedro. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado, Beto, e um grande abraço a todos que acompanham o Telesur. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado. Até a próxima semana, quando voltaremos investigando e tratando, debatendo
alguns dos temas chaves cruciais para entender o Brasil e o papel do Brasil nesse processo latino-americano e caribenho da integração. Aquele abraço, tchau, obrigado.